Hi everyone, bem-vindos ao Grammar Mondays com a English Forge. Eu sou o Rui e hoje vamos falar sobre o Present Simple Questions, o Present Simple na interrogativa. Se ainda não viram os últimos 2 episódios sobre o Present Simple, a afirmativa e a negativa, aconselho a verem agora, antes de fazerem esta sessão. Mas se só tiverem dúvidas sobre o Present Simple na interrogativa, saltem as primeiras 2 e vejam já esta. Hoje vamos aprender a usar o do e o does para colocar questões em inglês e vamos olhar para alguns verbos comuns que usamos no dia a dia. Alright, let's go! Ok, vamos olhar aqui para o Present Simple Questions. Alright. Então, como sempre, vamos começar com o exercício de Listen and Repeat. Já sabem o que é que têm que fazer. Do you live in New York? Do they watch TV before dinner? Does she like ice cream? Does he work in a factory? Does he do his homework after school? Do you have breakfast together? Does she go to the gym in the morning? Do you drink coffee every day? Does she fix cars? Do you read novels? Ok, então antes de começarmos mesmo a olhar para o Present Simple, vamos rever no instante os nossos pronomes pessoais, ok? Nós fizemos a mesma coisa nos últimos 2 vídeos, mas vamos fazer aqui outra vez, no caso de alguns de vocês saltarem logo para o Present Simple Questions. Alright? Então, em inglês nós temos os pronomes no singular, I, you, he, she, it, que em português corresponde a eu, tu, ele, ela e ele ou ela, no caso das coisas. Por exemplo, se estivermos a falar de um gato, vamos dizer it, ok? Se estivermos a falar de uma cadeira, vamos dizer it também, ok? Para coisas e animais. No plural, nós temos o we, you e they, que em português é nós, vós ou vocês e eles e elas, ok? Alright. Então, como é que nós usamos o Present Simple na interrogativa, nas questões? Ok? Vamos olhar para o verbo work como exemplo. Alright? E primeiro vamos olhar para o Present Simple Positive, ok? As frases afirmativas. Ok? Nós temos aqui os nossos pronomes, não é? E temos aqui alguns exemplos. Temos o I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work e they work, ok? Alright, então o que é que acontece aqui? Nós temos que conjugar o verbo de acordo com o sujeito ou o pronome, alright? E se já viram o vídeo sobre o Present Simple na afirmativa, vocês sabem que o verbo fica igual para todas as pessoas, com exceção do he, she e it. No caso do he, she e it, nós temos que colocar um S no final do verbo. He works, she works, it works. Ok, então agora vamos comparar com os questions, com as questões ou as frases interrogativas. Alright, se olharmos aqui para este quadro, alright, nós temos aqui os nossos exemplos. Vamos ouvir e repetir. Do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? Alright, primeira coisa que eu quero que vejam é o que é que acontece ao nosso verbo, alright? Nós estamos a usar o verbo work, e como é que ele fica em cada uma destas frases? Muda alguma coisa?
Não. Ok? Em todas as frases interrogativas, nós vamos usar o verbo no infinitivo, ok? Na sua forma básica, ok? Work. Temos work em todas estas frases. Então, o que é que muda? Well, então o que muda é, como na afirmativa, o único caso diferente é para o he, she e it. Se repararmos aqui nos questions e virmos aqui o he, she e it, vamos ver que ele vai usar o verbo does no início da questão, ok? Does he work? Does she work? Does it work? As restantes frases interrogativas usam sempre o do, ok? Então, depois de olharmos para estes exemplos todos, que conclusão é que podemos tirar? Ok? Podemos tirar que, para as questões, nós temos que usar sempre o do ou o does. Ok? O do e o does é um verbo que nós chamamos um verbo auxiliar, auxiliary verbs, que são verbos que nós temos que usar, quer dizer, é um verbo que nós temos que usar para colocar questões no present simple. Alright? Usamos o do para I, we, you e they, e usamos o does para he, she e it. Ok? Isto é muito importante. Nas frases interrogativas, nós vamos usar o do para I, we, you e they, e vamos usar o does para he, she e it. Ok? E vamos lembrar que o verbo principal nem sequer tocamos. Fica igual. Ok? Alright. Em inglês, tal como em português, nós temos o que chamamos question words, ok? Vamos ver os exemplos mais comuns em inglês, ok? Então, os question words mais comuns em inglês são o who, what. Aproveitem para repetir, para praticar a pronúncia. Who, what, where, when, why, how often, how much. Reparem aqui que no how often o T não se lê. Dizemos how often. Alright. Então o que é que estas palavras querem dizer? Well, os equivalentes em português estão aqui do lado direito. Então who quer dizer quem. What pode querer dizer o quê, que ou o que é que. Where quer dizer onde, when quer dizer quando, why quer dizer porquê ou porque é que, how quer dizer como, how often quer dizer com que frequência e how much quer dizer quanto. Alright? Ok. Então este vocabulário é muito comum nas frases interrogativas em inglês, tal como estas são nas frases interrogativas em português, ok? Alright, então o que é que vamos ver a seguir? A seguir vamos olhar para a estrutura das frases interrogativas, a estrutura das questões em inglês, ok? E para isto eu quero que vocês se recordem, ou quero que vocês decorem isto. Quasi, ok? Quasi. Se lembrarem disto, nunca se vão esquecer da ordem das palavras nas frases interrogativas, ok? Vamos ver o que é que isto quer dizer. Alright, então, o Q, right, do quasi, right, refere-se a question, alright? Este question são aqueles question words que nós vimos no slide anterior. A refere-se auxiliary, ok? Que é o verbo auxiliar, que vai ser o do ou o does. O S refere-se ao sujeito. É aqui que nós vamos usar ou o pronome ou o nome, ok? Palavras como I, you, we, he, she, it são o sujeito, ok? E por fim, nós temos o I que se refere ao infinitive. Ok? O infinitive é simplesmente o verbo que nós estamos a usar, o verbo principal. No exemplo que vimos lá atrás, usamos o verbo work, ok? Então o infinitive seria work, alright?
Então, estes elementos, por esta ordem, é que vão formar a estrutura da nossa questão, da nossa frase interrogativa, ok? Vamos ver aqui um exemplo. O primeiro exemplo que nós temos, vamos usar o question word where, auxiliary do, subject you e infinitive live, para formar a questão where do you live? Onde é que tu moras? Ok? Onde é que tu vives? Good? Vamos olhar para outra questão. What do you do? Ok? Temos o question word what, auxiliary do, o sujeito you e infinitive do. Ok? Alright, vamos ver um exemplo na terceira pessoa. How much does it cost? Quanto, how much, right? Quanto é que custa? Alright? Aqui vamos usar o does, porquê? Porque temos o pronome it. Para he, she e it, usamos o does. Ok? Então, agora o que é que acontece quando nós temos uma questão que não tem um question word? Ok? Então, se não tem um question word, vamos começar pela auxiliar. Ok? Como vimos neste exemplo seguinte. Does she work? Então, aqui estamos a perguntar se ela trabalha. Does she work? Vamos usar o does, porque o pronome ou o sujeito é she, então temos que usar does. Ok? Does she work? Temos aqui mais um exemplo. Do you know John? Se tu conheces o John. Ok? Do, o nosso auxiliar, you, o sujeito, e know, o infinitivo. Ok? Se tu conheces o João. Do you know John? Alright? Ok. Isto é sempre assim. Sempre, sempre, sempre. Ok. Então, quando nós colocamos questões diretas, como são os exemplos destas duas, right? Does she work e do you know John? Isto traduzido é, se ela trabalha, estamos a perguntar, ela trabalha? Então a resposta a esta questão é sim ou não, right? Se eu pergunto, ela trabalha, vocês vão responder sim ou não, ok? E se eu perguntar, tu conheces o John? Vocês vão responder sim ou não, ok? Em inglês, quando nós queremos responder a este tipo de questão, perguntas de sim ou não, podemos usar um short answer, uma resposta curta, ok? Então, como é que nós usamos respostas curtas? É simples. Se a resposta for afirmativa, vamos responder yes, seguido do sujeito, e depois vamos usar do ou does, ok? Dependendo do pronome, ok? Para he, she, it, vamos usar o does, para os outros vamos usar o do. Se a resposta for não, vamos responder com no, seguido do sujeito, e depois vamos usar don't ou doesn't, porque a nossa resposta é negativa. Alright? Então, mais uma vez, se a resposta for afirmativa, vamos usar do ou does. Se for negativa, vamos usar don't ou doesn't. Vamos ver aqui uns exemplos. Então, se tivermos a questão do you like music? Podemos responder yes, I do. No, I don't. Ok? Então, do you like music? Estamos a perguntar, tu gostas de música? E vamos responder sim, gosto, yes I do, or não, não gosto, no I don't, ok? Reparem, o que é que nós vamos fazer? Na pergunta vamos perguntar do you, ok? E na resposta vamos usar I do ou I don't, ok? Temos que referir sempre ao mesmo sujeito. Não é? Nós perguntamos à outra pessoa, do you like music? E a outra pessoa vai responder, yes I do, no I don't. Ok? Vamos ver aqui outro exemplo. Do your parents live in the city? Estamos a perguntar, os teus pais vivem na cidade? E a outra pessoa vai responder, yes they do, sim, moram, or no they don't, não, não moram. Reparem, your parents são they. Estamos a falar dos teus pais, estamos a falar deles. They. Do your parents live? Yes, they do. Ok? Temos que estar sempre a falar do mesmo sujeito, da mesma pessoa. Ok?
Vamos ver um último exemplo. Does your son like cars? Ok? O teu filho gosta de carros. Your son, estamos a falar de he, não é? Ele. So, yes, he does. Ou, no, he doesn't. Sim, gosta, não gosta. Alright? E é assim que nós usamos as short answers. Ok? Alright. Bom, agora vamos fazer mais um exercício de listen and repeat. Vamos praticar e depois seguimos para os exercícios práticos. Do you live in New York? No, I don't. Do they watch TV before dinner? Yes, they do. Does she like ice cream? No, she doesn't. Reparem, estamos sempre a falar do mesmo sujeito. Ela, ok? Does he work in a factory? Yes, he does. Does he do his homework after school? No, he doesn't. Do you have breakfast together? Yes, we do. Ok? Aqui neste caso, reparem, aqui na pergunta estamos a usar you e na resposta estamos a usar we. Porquê? Então, porque a pessoa está a perguntar à família se eles tomam o pequeno almoço juntos. E a família vai responder, sim, tomamos. Yes, we do. Nós tomamos, ok? Does she go to the gym in the morning? No, she doesn't. Do you drink coffee every day? Yes, I do. Does she fix cars? No, she doesn't. Do you read novels? Yes, I do. Ok, chegamos à parte dos exercícios. Temos a seguir, como já é hábito, 3 exercícios práticos para aplicarem aquilo que aprenderam neste episódio. Alright? Vamos olhar para o nosso primeiro exercício. Então o que é que temos que fazer aqui? Temos que completar estas frases interrogativas com do or does. Então o que é que quer dizer? Temos que ver qual é que é o sujeito para sabermos se vamos usar do ou does. Qual é a forma mais fácil? Bem, é só ver. Se for he, she ou it, vamos usar does. Nos outros casos todos vamos usar do. Ok? Então vamos olhar aqui para o número 1. Temos you live in a big city. O nosso sujeito é you, então sabemos que para you usamos o do. Do you live in a big city? Ok? Aqui no exercício 2 temos your sister, é que é o sujeito. Your sister é a tua irmã, então estamos a dizer ela. Your sister, she. Então, qual é que acham que vamos ter que usar? Acho que vocês sabem. Alright, vamos passar para o segundo exercício. No segundo exercício, temos que pegar na frase afirmativa e escrever a mesma frase na interrogativa. Alright? Então, na primeira questão temos he works in a hospital. Se quisermos transformar numa frase interrogativa, temos que olhar para o sujeito, he, então sabemos que temos que usar does, então vamos usar does he work in a hospital? Ok. Exercício 3. Temos que pegar nestas palavras, ok? Em cada questão temos uma série de palavras e temos que colocá-las na ordem correta para construir frases no present simple e na interrogativa. Então, vamos seguir a nossa fórmula, o quasi, para formar estas questões. Então, aqui no número 1 temos you, live, do, where. Então, qual é que é o primeiro elemento? Question word. Existe algum question word? Sim, temos o where. Alright? Então, essa vai ser a nossa primeira palavra. Depois do question word, quasi. Então, temos o a,
que é o auxiliar. Do. Então, where do? Depois do auxiliar temos o quê? Quasi, o S, que é o sujeito. You. Então vamos escrever where do you live? Where, question, do, auxiliary, you, subject, live, infinitive. Quasi. Ok? Vamos fazer a mesma coisa para as restantes questões. Alright? Perfect. Não se esqueçam de voltar na sexta-feira para vermos a correção juntos. Ok? Alright, I'll see you then. Ok, everyone, por hoje já está. Obrigado por me acompanharem até agora. Não percam o nosso próximo episódio, onde vamos continuar no Present Simple, mas vamos falar sobre os advérbios de frequência. Palavras como always, sometimes, never, usually, ok? Que são advérbios que nós usamos muito para falar sobre a nossa rotina e sobre os nossos hábitos. E é perfeito para o Present Simple, ok? Não percam, I'll see you then.